Bom, gente, o Bate-Pronto volta agora para o segundo turno, desta feita agora para discutir a federalização, como bem disse o deputado Raimundo Ribeiro, das eleições. É evidente que o quadro nacional, sentimos ontem, uma análise que fizemos aqui, a equipe do Guardian Notícias, que o efeito mensalão e, sem dúvida, a CPI do Cachoeira influenciaram nas eleições das capitais e nas cidades, principalmente nas cidades com acima de 200 mil habitantes. O mapa que fizemos aqui demonstra isso. Queria passar a palavra aqui, em primeiro lugar, para o Raimundo Ribeiro, para falar do desempenho do PSDB. O PSDB, ele, nas cidades acima de 200 mil eleitores, ele chega a fazer 6 prefeitos e vai para a disputa em 9. É um desempenho significativo. Além, sem dúvida, das capitais, onde ele já venceu no primeiro turno em uma e disputa 8 capitais brasileiras. O que é que o senhor me diz, deputado Raimundo Ribeiro? Olha, o PSDB é o partido que colocou mais candidatos no segundo turno nas capitais, né? Isso demonstra, evidentemente, que dentro desse viés de federalização da eleição, né, de que há uma insatisfação, né, no país. Não resta dúvida, porque senão o PT atropelaria tudo e faria tudo como o MDB em 1974 fez, né, historicamente. Mas o PSDB está preparado para esse segundo turno, nós temos certeza, né, de que temos realmente uma grande chance de fazer esses 8 prefeitos nas capitais, e isso sim poderá refletir na eleição de 2014. Por quê? Porque nas capitais é muito mais sentido, né, a questão do governo central do que nas cidades do interior. Então eu acredito que nós teremos aí o PSDB uma grande performance, né, e vamos verificar o que vai acontecer. Agora, tem uma cidade que é emblemática, né? Aliás, a própria presidente Dilma disse isso, né? Que não se faz governo central sem passar por São Paulo, né? E lá em São Paulo, o Serra saiu na frente, né? O nosso candidato... Mas é engraçado que a presidenta passou em Minas, né, em Belo Horizonte, e a passagem por ela lá não trouxe muitos bons frutos, né? Que era o único candidato que abertamente ela estava apoiando. Mas aí, João, eu acho que merece uma consideração. Em que pese os altos índices de popularidade da presidenta, né? Exatamente, mas aí cabe uma colocação. Você veja que lá em Minas, você tinha um prefeito como o Lacerda altamente, muito bem avaliado, tá certo? O PT já vislumbrando a eleição em 2014, né, que participava do governo, inclusive, do Márcio Lacerda, né? O PT resolveu lançar o Patrus Ananias, que em termos pessoais, é uma boa pessoa, tá certo? Uhum. Mas o povo de Belo Horizonte não é bobo. Ele viu que a experiência com Lacerda foi vitoriosa, então tratou de reelegê-lo já no primeiro turno. E não só a presidente Dilma se empenhou bastante, né, para derrubar o candidato, né, o Márcio Lacerda, como o próprio presidente Lula. Aliás, verifica-se que nas 3 intervenções do ex-presidente Lula, 2 já foram desastres, né? Lá em Recife, quando ele impôs, aliás, a candidatura de um ex-ministro, né? Em Belo Horizonte, com Patrus Ananias, e possivelmente em São Paulo, né, que temos segundo turno, aí sim, realmente polarizada a briga entre PT e PSDB, né? Quer dizer, colocou-se o ex-presidente Lula impôs a candidatura do Haddad, que é um sujeito que até desconhecido, apesar de ter sido ministro da Educação, né, muito mal, por sinal, né? Mas acredito que essa eleição em São Paulo é que vai ser emblemática e vai sinalizar o que vai acontecer em 2014 em termos nacional. Eu queria, aproveitando de passar para o governador Osso, o PSD, o desempenho nas capitais do PSD, ele está em disputa em Florianópolis. Isso. Nós temos o governador de Santa Catarina do nosso partido. Isso. E nas cidades acima de 200 mil eleitores, vou usar o óculos aqui, o PSD fez 1 e disputa 3. Uhum. Quer dizer, a avaliação global, claro, do seu partido em cima
que fez aproximadamente, acho, 400 prefeitos. É um partido novato. É evidente que ele buscou pessoas e políticos de outros partidos. Mas, o fato de uma sigla nova, esse desempenho, o que é que o senhor reputa esse desempenho? Bom, primeiro, muito comemorado pelo PSD nacional, pelo PSD nos estados. Nunca na história política brasileira um partido com 1 ano de idade fez tantos prefeitos em cidades importantes. Mas isso é o menos importante. O importante é que o PSD procura se colocar, eu disse isso no bloco anterior, se colocar de acordo com a especificidade de cada região, de cada cidade. Veja em Belo Horizonte, é um exemplo muito bem usado pelo deputado Raimundo. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, que obviamente está entre os 5 principais redutos eleitorais do Brasil, e pela tradição e pela história política brasileira, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, parte do Sul, são os lugares onde nós, brasileiros que acompanhamos eleições, mais estamos atentos. Você veja que o Aécio Neves, que é o senador do PSDB, que fez o governador Anastasia, ele não tem do seu partido prefeito de Belo Horizonte, que é do PSB, o Márcio é do PSB. E o PT está disputando ali em Belo Horizonte estava disputando, isso eu estou querendo dizer com isso, que reforça aquilo que eu falei anteriormente, de que os partidos, de fato, eles estão, na minha avaliação, o eleitor ele vê muito a pessoa, né? Ele vê muito a pessoa hoje. Bom, então nós comemoramos a performance do PSD nacional. Realmente em São Paulo, a partir de hoje, a batalha continua, eu diria, uma guerra. É verdade. Porque São Paulo de fato, não são só 8 milhões de eleitores, mas realmente a maior cidade da América Latina, é o retrato do Brasil, é São Paulo, e o que a gente percebeu é o seguinte, uma eleição muito dividida, uma eleição muito aparelhada, uma eleição de nuances interessantíssimas, né? Onde você tem um ex-presidente, como diz o Raimundo, atuando diretamente, onde você tem uma presidente muito bem conceituada entre todos nós, a Dilma, atuando também diretamente, onde você tem uma história, o PT na cidade de São Paulo, historicamente, independente do candidato, marca. Já sai com 25 pontos. É porque o Haddad demorou a chegar a 25 pontos. Não sei, chegou, né? Chegou. Mas nos últimos dias de campanha. Mas nessa análise que o senhor faz aí, historicamente o PT... Sempre partiu de 25. Sempre partiu de 25 a 30. Né? Historicamente também o PSDB sempre parte na frente e tem entre 25% e 30% sempre. Vamos dizer que a eleição está empatada de fato. Porque os votos migraram, flutuaram. Você não tem a dúvida. A gente vai muito a São Paulo, né, em função do partido. Eu me recordo que mês passado existia um frisson chamado Russomano. Frisson. 2 minutos de televisão, diferentemente do Serra e do Haddad, que tinham 7, 8 cada um. E com 2 minutos de televisão a gente chegou a ter quase 40 pontos nas pesquisas. Só que em uma semana ele caiu 12, 13 pontos. Ele mingou 1 milhão de votos. Houve uma desconstrução da candidatura dele. Os dois candidatos, na verdade, se juntaram e desconstruíram. Né? Houve uma desconstrução. E também eu achei alguma imprecisão até da coordenação do Russomano. Eles não conseguiram vender, para vender no sentido do marketing, algumas propostas para a cidade. Bom, mas continuando. Então, o vice do Serra é do PSD. O prefeito da cidade é o fundador do nosso partido, que é o nosso amigo e um homem realmente que procura fazer uma política extremamente diferenciada, transparente, de ações muito, muito interessantes, pragmáticas, mas muito transparentes, que é o Kassab. Então, assim, o PSD sai muito feliz com o resultado das eleições. Nós sabemos exatamente o nosso tamanho com 1 ano de idade, nós sabemos as dificuldades que nós tivemos, de que tivemos 6 dias para filiar, né, as lideranças no partido para concorrer às eleições, isso ano passado. Nós sabemos, e nos preparamos para 2014. Mas, assim, fica o registro de que o PSB do Eduardo Campos, de fato, é um grande vitorioso, de que o PT sentiu, na minha avaliação, o golpe que eu digo
percebeu que... Cuidado com a palavra golpe, que eles gostam de usar muito, né? Tudo não, é golpe. Não, mas existiu o golpe, igual numa luta de boxe, né? O golpe não foi um golpe não é da imprensa golpista, do não. Supremo, né? Sentiu essa ação que talvez a capa das revistas nas últimas semanas bem traduzem, né? Talvez ninguém desse país pudesse esperar que o Supremo Tribunal Federal iria encarar esse assunto do mensalão como encarou. Então, quando eu digo golpe, é esse golpe da luta de boxe, e realmente as cidades com mais de 200 mil habitantes, as capitais, refletem isso, né? Uma dificuldade que o PT está tendo de eleger prefeitos nas principais cidades. Aí eu queria passar essa análise para a Noriega, não falando de números absolutos, você é craque disso, né? Mas queria essa análise, vou personificar os vitoriosos e os derrotados dessa eleição. Como é que você vê esse quadro dentro dos partidos? Quem foram os vencedores e quem foram os perdedores? Vai ter depois de passar o segundo turno, depois da poeira baixar, vai ter algumas reuniões aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, onde alguns dentes vão ranger. Porque vê, por exemplo, São Paulo... Será a cabeça vão rolar? Não sei. Vê em São Paulo, obviamente, por todas as razões citadas, São Paulo é muito importante de se seguir, é o terceiro orçamento do Brasil. Então, vê a federalização. Se você pegar textos de pessoas do PT ou ligadas ao PT, com o Instituto do Vox Populi, onde o Marcos Coimbra escreve, eu estava lendo ele ontem, um texto dele no início da campanha, onde o Paulo Haddad estava com 3%, onde ele explica exatamente que São Paulo não tem nada a ver com o Brasil. Independentemente do resultado, mesmo se o PT não tiver um bom resultado, é somente a oposição que quer que seja federalizado, porque ela tem nada a ver, é uma coisa muito local. Mais o candidato do PT cresceu e mais houve federalização por parte do partido. Ou seja, o partido viu que havia uma chance, aí de repente vai em cima e diz, não, sim, aí, não, São Paulo é também um reflexo da imagem nacional, então se um candidato... Então, a federalização, ela interessa sempre, que seja fazendo ou não fazendo, né? Se tem gente que quer federalizar, se funcionar ou não, bom, é uma tática que é feita dentro do partido, e o PT e o PSDB em São Paulo são tradicionais. Eles têm um embate tradicional, que eles podem não ter em outros lugares, né? Porque um é social-democrata, o outro veio da esquerda e caminha para a social-democracia, se já não está, pelo menos no que está fazendo na realidade. Mas lá tem duas máquinas partidárias que estão implantadas em São Paulo. Em cada rua tem alguém que que faz parte de uma seção de um dos partidos. Então, o Celso Russomano, o que ele tinha? O PRB, que é um partido menor, vamos dizer assim, que obviamente não tem a mesma estrutura, tem o apoio da Igreja Universal, um apoio que foi muito por parte do PT em São Paulo. Os petistas, a gente vê no Facebook, no Twitter, que eles criticaram muito esse apoio, mas a Universal apoia o governo federal. O PRB faz parte da base de apoio. Daí que eu volto ao que eu estava dizendo. O PRB faz parte da base do apoio, tem ministro. Crivella, né? É possível que uma parte do PRB de São Paulo venha já essa semana aqui em Brasília para dizer: por que vocês nos trataram tão mal? A gente continua junto, ainda tem 2 anos de governo, estamos juntos. Aí agora todo mundo está atrás dos votos, por exemplo, do Chalita. E o argumento é: mas faz parte da base de apoio. Mas o PRB também fazia parte, né? Isso é um problema. Quando você cria uma aliança muito grande, isso é o seu problema quando vem outras eleições, que você tem que manusear isso. Quem se dá bem e quem se deu bem ali, tanto no Nacional com o PSB, quanto em Goiás com o PSD, são partidos da base do apoio do governador em Goiás, do presidente, mas que não são o partido deles. Ou seja,
apoia quando está bem, assim, apoia os bons projetos e consegue tirar os frutos. Mas não entra nesse embate. Não sei se eu fui muito claro, mas assim, os problemas que o Marconi tem podem ser associados ao PSDB do Marconi. Mas quem está na base dele, com o PSD, se sai bem na eleição. Do ponto de vista nacional, um pouquinho a mesma coisa. Mas vai dizer, tem um problema com o PT. Quer fazer uma intervenção aqui, que ele está se coçando. Você falou do Marconi, eu não sei se é isso que ele vai falar. Não é isso, não. O que eu queria colocar é o seguinte aqui, quando essa base, essa chamada base, né, foi constituída, existia uma expectativa de 4 anos de poder, tá certo? Agora nós estamos no meio, já vislumbrando 2014. Então essa base, a tendência é que ela vá se desfazendo. Você veja, surge uma nova figura no Senado Nacional, Eduardo Campos, tá certo? É possível que ele até seja candidato, né, a presidente da República. Existe um movimento no sentido da candidatura de Aécio Neves. Então essa chamada base de apoio, ela age pensando no futuro também. Era mais difícil pensar no futuro quando você tinha uma expectativa de 4 anos de poder com Dilma. Mas agora nós só temos mais 2 anos. Na verdade, 1 ano e meio, né? Porque aí vem a eleição, essa coisa toda. Então eu acredito, entendeu, que essas dificuldades que o Haddad, por exemplo, vai ter para poder obter o apoio do PRB e de outros partidos, ela vai se aprofundar. Por quê? Porque o sujeito diz assim, mas para aí, é só mais 1 ano. De repente é melhor a gente garantir 4 anos daqui para frente. É interessante. Vocês estão focando muito na eleição paulista, na eleição de São Paulo, que é uma eleição sem dúvida importante. Mas me chamou a atenção, de uma maneira geral, o que mais me chamou a atenção é a situação da região norte, da composição da região norte. O presidente Lula e a presidenta Dilma chegaram a ter 90%, 95% do eleitorado daquela região. Quer dizer, absurdamente desinfluenciaram e têm uma influência, deveriam ter uma influência. O Partido dos Trabalhadores fez apenas, aliás, está disputando a eleição em Rio Branco. Segundo turno. Um segundo turno. Quer dizer, para onde vai essa popularidade toda? A gente não entende. Como o senhor bem falou aqui, a eleição é em cima das pessoas. Sem dúvida. Mas existe uma influência. O Eduardo Campos influenciou diretamente a eleição. No caso é assim, No mas caso em de Pernambuco, Manaus mas- há uma diferença enorme. Em Manaus, o ex-presidente Lula foi lá para matar politicamente o Arthur Virgílio. Não sei, o estado do Piauí também. Não, eu chego já, entendeu? Eu tenho que falar na grande capital do Nordeste, que é Teresina, né? Toda vez ele tem que puxar isso. Você vê, por exemplo, Manaus, o Arthur Virgílio, todos os institutos de pesquisa davam um empate técnico. Que empate técnico coisa nenhuma, rapaz. Arthur Virgílio teve 40%, a Vanessa, que é apoiada pelo governo federal e por toda essa turma aí, só teve 19%. Agora, lá no Piauí, o Firmino do PSDB, né, tá indo para o segundo turno. E quem disputa com o uma segundo vantagem. turno também não tem nada, é PTB. Não, né? é PTB, não tem nada a ver com o governo federal. Eu estou convencido, João, Raimundo e Mark, eu estou convencido e me convenço a cada dia que, tal qual a economia do Brasil realmente melhorou, o acesso à informação foi muito ampliado, né? Hoje, do interior da Amazônia, você tem acesso à internet, você sabe online o que está acontecendo no mundo. Né? Não é no Brasil mais, era mais difícil antes. Então, sem fronteiras. Eu me convenço, não tenho nenhuma dúvida disso, de que o eleitor, ele realmente ele está analisando a pessoa, o histórico da pessoa, o programa de governo e, acima de tudo, a percepção que o eleitor tem do candidato. Se a percepção dele for positiva, ele acreditar, pode ter pedido do Lula, pedido do Fernando Henrique, pedido do Kassab, pedido de quem for. Verdade. O eleitor fica... a cada dia, não tem, o acesso à informação, e graças a Deus isso está acontecendo, que bom que isso está acontecendo, e eu conheço aquela região norte, especialmente ali Manaus, Belém, próprio Rio Branco, tá claro, o acesso ficou tudo online, gente. A cada dia é mais isso. Então, a influência do partido existe? Claro que existe. A influência dos líderes nacionais do partido existe. Mas Mark, em algumas regiões do Brasil, a característica pessoal e a percepção do eleitor daquela pessoa
para mim é o que mais importa. Rogério, e transferência de voto aqui no Brasil só existiu uma vez. Foi na eleição de 89, quando o Brizola conseguiu transferir para o Lula todos os votos que ele teve numa cidade do Rio Grande do Sul. Todos. Sem exceção. Então, não tem essa história de hoje em dia, não, porque o Lula pediu, porque a Dilma pediu. O eleitor tudo bem, eu sou soberano, você pode me pedir, mas daí... O Mark bem colocou o exemplo do entorno. Tem municípios que votaram na Dilma, tem municípios que votaram no Alckmin, mas naquele município ganhou. Quem votou na Dilma ganhou do PSDB. É a sabedoria do eleitor. Não adianta. A principal elemento da eleição é o eleitor. Não adianta. Não adianta fazer. É o artista principal do filme. Não tem jeito. E aí, aquele grupo que percebe como chegar nele tem saído vitorioso. Há uma descrença, vamos dizer assim, talvez uma desconfiança com as siglas partidárias no Brasil. Primeiro porque é um tempo muito curto, né? Não se pode pedir para o eleitor brasileiro ter uma fé num partido como tem nos Estados Unidos, onde só tem 2, ou na França, onde tem 3 ou 4 que estão ali há anos e anos. Calma, vai ver com o tempo, tem que alguns caminhos que tem que passar, infelizmente, como uma criança que cresce, tem que subir na árvore, ou você impede de subir na árvore, onde ela eventualmente pode cair e quebrar a perna, ou então você deixa ela subir para ela ver que não vai mais subir depois na árvore. Ou seja, tem algumas coisas que tem que passar por isso. Está melhorando nesse sentido. Não tem mais esse coronelismo oficial e depois velado, onde tinha as pessoas que mandavam, coisa assim. Tem algumas práticas que estão melhorando. Para onde vai, ninguém sabe. Quais são os percalços que ainda vai ter, ninguém sabe. O bom que tem é que o brasileiro é tão versátil. Isso aí ele é primeiro no mundo todo. Consegue mudar de moeda, consegue dividir o RV 2750, e continua consegue rindo, mudar de partido. E continua rindo. E continua, tem aquele futebol maravilhoso, o automobilismo também, enfim. E também, eleitoralmente, ele consegue ver, tem gente que vai gesticulando, ameaçando, que quer derrotar, que quer aniquilar o adversário, mas não, continua a democracia assim. E no final ele consegue ver quem é quem, mas quem é quem na cara. Você mudou de partido? Tá, mas eu sei quem você é. Nos dois sentidos. Não adianta você ir num partido lindo porque eu sei que você é um sujo. E vice-versa. Verdade. Bom, gente, vamos encerrar, mas eleição, eu não posso deixar de perguntar aqui, aproveitar, estão 2 líderes partidários, um presidente do partido, o outro vice-presidente do seu partido, e perguntar, PSD e PSDB terão candidatos próprios no Distrito Federal em 2014 ou andarão de braços juntos? Essa é uma pergunta. Por questão de deferência, o Raimundo responde primeiro. Eu já ia dizer que primeiro os mais velhos, mas já que o governador me permitiu, nós conseguimos aprovar recentemente, numa reunião do partido, de que nós devemos ter candidatura própria ao governo do Distrito Federal. Por que isso? Primeiro, em respeito ao espírito da lei. Quando se criou no Brasil a eleição em 2 turnos, a ideia é exatamente você ver o tamanho de cada partido. Se eventualmente algum partido não obtiver os 50% dos votos necessários, aí teremos um segundo turno, aí sim você pode fazer uma aliança programática. Ou seja, não é constituir uma base alugada, não, é fazer uma aliança programática. Agora, evidentemente que nós estamos há 2 anos da eleição. A princípio, o PSDB, evidentemente, defende uma candidatura própria, creio que é a mesma tese do PSD, né? E mais do que isso, nós também devemos saber com quem podemos andar. E eu estou tentando, ainda não consegui aprovar, né? Porque ainda falta muita conversa, muito convencimento, estamos tentando aprovar também uma medida de que com o PT não existe nenhuma possibilidade de se fazer qualquer tipo de aliança. Por quê? Porque não é apenas a diferença da prática política, mas acima de tudo, existe um antagonismo ideológico. O modelo de Estado que o PT defende é totalmente diferente e antagônico do nosso modelo de Estado.
Então, nós temos, né, algumas proposições ainda que estamos discutindo, mas que certamente, com o amadurecimento dessa discussão, nós conseguiremos aprovar. Mas com relação à candidatura própria, nós já temos praticamente um consenso dentro do partido de que o partido deverá ter candidatura própria. Está firme no propósito. João, o PSD, ele entende que para fazer valer os seus ideais, o seu programa, o pensamento do partido, nós precisamos ter representantes tanto na proporcional, ou seja, deputado distrital e federal, quanto na majoritária, qual seja o Senado e o governo e a vice-governadoria. A estratégia do PSD nesse momento, vocês acompanharam, foi de fato o acompanhamento das eleições no entorno. Estamos montando no PSD, lembrando que nós temos a segunda maior bancada na Câmara Legislativa, temos 4 parlamentares, e 4 parlamentares extremamente atuantes, que, repito, a deputada Helena Pedrosa, 3º ou 4º mandato, já foi secretária de Estado da área social e que também conhece profundamente o Distrito Federal. A Liliane Roriz, filha caçula do ex-governador Joaquim Roriz, que está no seu 1º mandato e que exerce com muita eficiência o seu mandato. O deputado Washington Mesquita, que é um deputado oriundo do PSDB, que teve uma votação fantástica para deputado distrital, ligado aos movimentos religiosos da Igreja Católica aqui em Brasília, que teve 21 mil votos. E a deputada Celina Leão, uma guerreira de uma deputada. Portanto, nós temos nomes que comporiam facilmente o tabuleiro, tanto proporcional quanto majoritário. E temos outras lideranças, o senador Ademir Santana está no PSD, enfim, várias outras lideranças. E o que nós vamos fazer é o seguinte, é o que estamos fazendo, montando o programa do partido. O que o PSD pensa sobre educação, sobre saúde pública e privada, sobre ordenamento territorial, sobre meio ambiente, sobre emprego, habitação, moradia, tudo isso. O PSD vai ter uma posição. Saúde pública. Qual é o pensamento do partido com relação à saúde pública? Então, aqueles que nós vamos nos aliar, as alianças, vão ter que entender e respeitar e aplicar, obviamente, o pensamento do nosso partido. Claro, de acordo com a discussão maior que vai haver. Então, pretendemos sim ter representantes em todas as esferas aqui do distrito, porque só assim que a gente consegue exercer na plenitude e executar o programa do partido. Muito bom. Bem, pessoal, eu só tenho a agradecer aqui ao governador Rosso, ao deputado Raimundo Ribeiro, ao cientista, amigo Marc Arnoldi, com a sua experiência sobre entorno, sobre eleições de maneira geral, fez uma cobertura brilhante no seu portal, bateu o recorde de acesso, não foi isso? Foi, mais de 20 mil em 24 horas. Em 24 horas. Porque o pessoal do entorno com sede de informação. Quer dizer, o pessoal está procurando, quem sabe, né, para ter informação. E é isso. O Bate Pronto hoje encerra esse debate. Eu creio que foi muito proveitoso, agradecendo aos convidados e marcando já um próximo encontro. Quem sabe, antes do segundo turno das eleições. Um abraço, obrigado.